Segundo Crônicas 17, o verso 3, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, ou o Deus Baal. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Curve a sua cabeça, por favor, deixa a sua Bíblia aberta. Deixa eu orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por tudo. E nós clamamos nessa noite, derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, como o Senhor fez com a Lídia. Abre o nosso coração para que nós possamos atender as Tuas palavras nessa noite. Nós sejamos desafiados, mas não só desafiados, mas que nós possamos colocar a Tua palavra em prática na nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós proibimos qualquer interferência do nosso inimigo e declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Talvez os irmãos lá da ponta estejam com problema de ouvido. Estão ou não? Está ouvindo bem? Porque uma caixa que deu probleminha e não foi entregue essa semana. Mas se você estiver ouvindo com dificuldade, vem para cá, para esse lado. Então, segundo Crônicas 17, 3, fala do Josafá. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite o segredo do sucesso do rei Josafá. Eu estou falando assim de propósito, o segredo e não os segredos, que para mim foi um segredo só, um detalhe na vida do Josafá que fez dele esse grande homem que ele foi. Então veja bem, olha só o que a Bíblia fala dele. Começa dizendo que o Senhor foi com ele, ou o Senhor andou com ele. Na linguagem de hoje diz que o Senhor o abençoava. Então havia uma amizade, uma intimidade entre Josafá e o Senhor concordava com ele. A Bíblia diz assim que não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo. Então o Senhor foi com Josafá. Irmãos, esse é o verdadeiro conceito, definição de sucesso. É a gente fazer uma coisa e Deus está aprovando. Porque fala aqui que ele teve muitas riquezas, olha só, riqueza e glória. Josafá teve riqueza e glória em abundância. Mas não adianta a gente ter riqueza e glória em abundância, glória que é sucesso, ele era muito conhecido, abundantemente. Não adianta isso sem que Deus ande conosco, não é? Então o Josafá tinha tudo isso. Ele era um homem de sucesso, ele tinha muita grana, tudo que ele fazia dava certo, era muito joia, mas só que tinha uma coisa, tinha a aprovação de Deus. Porque eu conheço um monte de gente que tem muita grana e não tem a aprovação de Deus. E vocês? Não é? Então, irmãos, não adianta só ter esse sucesso financeiro, o Senhor era com Josafá. Olha só o que fala aqui, fala que o Senhor confirmou o trono em suas mãos. Ou seja, o trono do Josafá durou 25 anos. Pensa, foi assim um reino de sucesso. Por 25 anos o Senhor confirmou a liderança, o reinado, a autoridade do rei Josafá. Fala também aqui que ele recebia presente de todo o país, de todo o Judá. Sabe o que fala sobre isso? Fala graça, tinha uma aprovação. Pensa um presidente que governa por 25 anos e tem aprovação 100% da população. Era o Josafá. Não é? Ganhava presente toda hora, de todo mundo. Irmão, quem gostaria de ter uma vida assim? Não é? Riquezas e glória, aprovação, graça diante dos homens. Inclusive a Bíblia diz assim: aquele que agrada a Deus, Deus reconcilia com ele até o seu inimigo. Não é? Então não é normal para o crente, pessoas que não gostam, ninguém gosta de mim, todo mundo tem inveja de mim, eu não sei porquê. Pode ser que porque você não esteja agradando a Deus, porque a Bíblia diz que quando o homem agrada a Deus, Deus reconcilia com ele até o seu inimigo.
Até o inimigo vai bater na sua porta e trazer um presente, aleluia. Então era isso que acontecia com o rei Josafá. Todo mundo amava o homem, todo mundo trazia presente para ele, riquezas e glória, e tudo isso junto já era suficiente. Mas, irmão, tinha algo muito mais especial, muito mais importante. O Senhor era com Josafá. Amém? Não adianta nada a gente ter graça diante dos homens, não adianta nada a gente ter riqueza e glória, não adianta nada Deus confirmar nossa liderança na terra, se o Senhor não está conosco. Então ele tinha tudo isso, então ele é um referencial muito forte de sucesso. Quem está me entendendo? Não é? Um referencial excelente para nós de sucesso. Eu quero o sucesso do Josafá, esse tipo de sucesso do Josafá. Agora, então qual que é o segredo dele? Qual que era o segredo do rei Josafá? E não os segredos. Para mim, irmãos, o segredo do rei Josafá é que ele amava a palavra do Senhor. Eu vou te mostrar isso aqui. Um homem como poucos, não é? Que era tão apaixonado, que a palavra de Deus, o relacionamento, a leitura da Bíblia, ocupavam um lugar muito importante na vida do Josafá. Interessante que a primeira ação do Josafá como rei, logo aí em seguida no versículo 7 desse capítulo 17, onde você está, fala que no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, os levitas e os sacerdotes, e no versículo 9 fala que eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então, irmãos, a primeira obra do Josafá, não foi aquela grande ponte, ou aquele grande viaduto, ou uma grande obra na agricultura, ou, irmãos, a primeira grande obra do rei Josafá. Todo mundo tem que aprender, tem que estudar a Bíblia. Amém, queridos? E ele enviou todos esses homens importantes, com certeza ele fez um grande investimento nisso. Esses homens viajaram por todo o país. Irmão, não tinha nenhuma rua, nenhuma vila, nem um beco aonde a palavra de Deus não era ensinada. Amém, queridos? Por faixas pretas que ensinava a palavra de Deus para o povo. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós queremos esse sucesso do Josafá, nós temos que dar o valor que o Josafá dava para a palavra de Deus, não é? Então nós como pais, nós como maridos, os líderes da nossa família, irmãos, nós temos que motivar e incentivar a nossa família, nossos filhos, nossa esposa a ler a Bíblia. Amém? Que nosso culto doméstico, posso falar isso com autoridade, porque sexta-feira é o nosso culto doméstico, e é uma coisa tão gostosa, é uma delícia o culto doméstico. Amém? Mas não somente isso. Então, o Josafá, você como empresário, tem um dia ali que você faz um culto, não é? Ali na empresa, meia hora que seja, não é? Um louvor e a ministração da palavra de Deus, para as pessoas amarem a palavra de Deus, uma oração, irmãos, 30 minutos, depois um café da manhã rapidão com o pessoal. E se você gastar uma hora nisso, você investiu um tempo precioso da sua empresa. Quem está me entendendo? Então, o Josafá dava essa importância. A primeira grande guerra dele, eu ainda estou na introdução para eu te mostrar, escuta bem. O que aconteceu com Josafá por causa dessa paixão dele pela palavra? A primeira guerra do Josafá, ele foi convidado pelo rei de Israel a ir para a guerra contra os moabitas. Interessante, olha o que ele vai dizer aqui em 2 Reis 3:11. Perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Olha só. Para que consultemos o Senhor por ele. Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias, ou seja, ele era servo do Elias. Olha o que o Josafá vai dizer, versículo 12: disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui? Eles foram para a guerra, e no terceiro dia que eles estavam caminhando pelo deserto, a Bíblia diz que faltou água. E o povo os soldados estavam desesperados de sede, eles iam morrer de sede. O rei Jorão, que foi aquele que convidou o rei Josafá, estava desesperado já, desistido. Irmão, quando o homem não tem esse relacionamento com a palavra de Deus, ele desiste facilmente.
rapidamente ele se desespera, porque ele não tem as promessas do Senhor no coração dele. Ele já estava desesperado. O Senhor nos trouxe aqui para nos entregar o nosso inimigo, já estava desesperado. É nessa hora que o Josafá diz: calma, rapaz, calma, vamos consultar a palavra do Senhor, vamos saber o que é que o Senhor diz a esse respeito. Tem algum profeta aqui, não é? E aí chamaram o Eliseu, e ele sabia, ele andava com Elias, a palavra do Senhor está na vida dele. Eles não tinham ali como ler, não é? Como ler alguma coisa ali, mas eles tinham a palavra do Senhor revelada pelos profetas. Quem está me entendendo? Diga assim: graças a Deus eu tenho a Bíblia, não é? Então eles consultaram o Eliseu. Irmãos, aquilo foi decisivo, escuta bem, porque o Eliseu falou assim para eles: assim diz a palavra do Senhor. Vocês vão cavar cisternas, e vocês não vão ouvir barulho de vento e nem de chuva, e essas cisternas vão se encher de água para vocês. Olha a promessa. E aí aconteceu o milagre. Então eles cavaram a cisterna. Sempre tem uma participação do homem, não é? Deus quer que a gente se envolva. E aí eles cavaram a cisterna e encheu de água. Eles mataram a sede, mas não foi só isso. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquela água transbordou, e ela foi escorrendo até o arraial do inimigo que estava lá em volta. E eles viram, só que eles viram a água com sangue. Irmão, a gente só vai saber disso na eternidade, não é? O que aconteceu ali? Não é? Será que tinha sangue? Será que foi uma ilusão de ótica do Espírito Santo? Não sei. Só que eles viram a água com sangue, e eles tiveram uma interpretação assim: olha só o que aconteceu. Os nossos inimigos, Judá e Israel, o povo de Deus, se desentenderam. Judá lutou contra Israel e eles se destruíram, e esse é o sangue deles. Vamos lá, pessoal, vamos lá carregar os despojos. E eles foram de qualquer jeito. Eles não foram para uma guerra, eles foram comemorando a vitória para tomar de posse do que estaria ali. Irmãos, quando eles chegaram lá, o exército de Israel e de Judá estava tudo posicionado. Foi um massacre, quem está me entendendo? Sabe por que aconteceu isso? Porque um homem era dependente da palavra do Senhor. Vamos consultar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então o que é que você está passando na sua vida? Quais são os desafios diante de você? Você tem esse coração de consultar a palavra do Senhor? Amém, queridos? Então vamos ver comigo aqui as consequências disso na vida do Josafá. Porque ele amava, porque ele tinha esse segredo, que ele amava a palavra do Senhor, não é? Como eu disse, primeira ação dele como rei, fazer que todo mundo lesse a Bíblia. Você como líder de célula, meu irmão, sua principal missão é fazer todo mundo ler a Bíblia. Amém, queridos? É incentivar todo mundo a ter um relacionamento com a palavra de Deus. Enfim, e também a primeira guerra dele aqui, ele mostra o quanto que ele amava a palavra. Então vamos ver aqui essas três coisas que aconteceram por causa desse segredo, aconteceram na vida do Josafá. Em primeiro lugar, vamos ver aqui, a autoridade espiritual. Tudo que aconteceu com Josafá vai acontecer com a gente, em nome de Jesus, não é? Então, a autoridade espiritual, você pode ler comigo aí, 2 Crônicas 17:9, que é a continuação desse capítulo 17 que a gente está lendo. Então fala que eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Agora, olha só o que diz o versículo 10. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá. Irmãos, escuta aqui o que eu vou te falar. Escuta aqui. Ei, você que é apaixonado pela palavra do Senhor, você que a palavra do Senhor ocupa um lugar importante e é uma prioridade na sua vida, sabe o que é que vai acontecer com você? À medida que você vai lendo e você vai aprendendo e você vai mergulhando nas Escrituras Sagradas, irmãos, você vai adquirindo algo chamado autoridade espiritual, e o bichão fica com medo de você. Quem está me entendendo? Ele fica com medo de você. Olha o que diz aqui o texto. À medida que quando eles começaram a ensinar a palavra de Deus, foram ensinando, e todo o povo foi aprendendo, todo mundo se envolvendo, todo mundo tendo seu tempo a sós com Deus, meditando na palavra, estudando a Bíblia, todo mundo, todo o país.
Irmãos, não foi por acaso. As nações em volta ficaram apavoradas. Fala que veio o terror do Senhor sobre todas as nações em volta. Então, quanto mais a gente mergulha na palavra, mais o nosso inimigo tem raiva, tem medo da gente. Quem está me entendendo? Irmão, não precisa de alho, né? Não precisa de alho, crucifixo, não precisa de nada disso. Óleo ungido, água benta, não é? Que mais? Arruda. Não precisa de nada disso, irmão. Reza brava, não precisa de nada disso. Se você coloca a palavra dentro do seu coração, o inimigo tem medo de você. Então a primeira coisa que aconteceu foi isso. Olha o que diz Tiago, escuta bem. Olha o que diz Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se a gente se sujeita às leis de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu abrir só esse parênteses. Escuta bem. Jesus não pregou uma religião, sabia? Jesus pregou um reino. A palavra é a constituição desse reino. Amém? Então, pelo contrário, a religião foi o que mais perseguiu Jesus. Jesus pregou uma constituição. E quando a gente se submete a essa constituição do reino, quando a gente decide viver baseado nessa constituição, aprender o que está escrito nessa constituição e obedecer às leis dessa constituição, irmãos, o inimigo foge. Quem está me entendendo? O inimigo foge da gente, não é? Muito tremendo isso aqui. Olha o que Jesus diz. Ele fala assim, né? Ele fala assim: errais por não conhecer as Escrituras. E Oséias, eu gosto muito desse texto de Oséias 4, 6, que ele diz assim: olha, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Por causa da crise. O meu povo está sendo destruído. Porque, irmãos, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Essa palavra conhecimento no grego, phos, P-H-O-S, é importante isso, quer dizer luz. Então, o que a Bíblia está dizendo assim, ó? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta luz, falta revelação, falta conhecimento. O Strong's traduz essa palavra como verdade, conhecimento e luz, não é? Então veja bem, irmãos, quando eu não tenho um relacionamento com a Bíblia, eu começo a andar em trevas, porque o contrário da luz é trevas. Escuta bem aqui, ó. E Satanás é o príncipe das trevas. Como é que Satanás governa? Ele governa através da ignorância. Quanto mais ignorante eu for a respeito dos meus direitos na palavra de Deus, quanto mais na escuridão eu andar, mais ele tem governo sobre a minha vida. É por isso que Jesus diz: vocês conhecerão a verdade, phos, vocês conhecerão a luz, phos, vocês terão conhecimento, vocês conhecerão a verdade, e o conhecimento dessa verdade vos libertará. Amém, queridos? Então, esse relacionamento com a palavra de Deus produz em nós essa autoridade espiritual que Satanás treme e teme e foge da nossa presença. Então, o segredo de Josafá era o amor dele pela palavra. Mas a primeira consequência na vida do Josafá, qual que foi? Qual que foi a primeira consequência por causa desse relacionamento dele com a palavra? A autoridade espiritual. Você quer ter autoridade espiritual, meu irmão? Não é? Não tenha medo do diabo, não é? Esses dias, há muitos anos atrás, numa terra muito distante, não é? Eu conversei com alguém que estava com medo de entrar em sua própria casa, porque via vultos, não é? E tinha uma percepção estranha ali, e tinha um medo, um terror. Aí, graças a Deus que ela veio comigo primeiro, ela falou assim: pastor, eu quero que o senhor vá rezar lá, para afastar aquele mal, porque senão eu vou me mudar daquela casa.
Irmão, quem tem que se mudar é o diabo. Quem está me entendendo? Não é? Eu disse, não, irmã, não adianta. Porque eu posso ir lá, e aí eu vou dizer assim, eu nem preciso mandar embora. Quando eu chegar lá, eles já vão embora. Não é? Porque eles sabem da nossa autoridade. Não é? E aí eu chego lá e expulso. Mas a Bíblia diz que se o espírito imundo sair, não é? E ele conseguir voltar, a situação fica 7 vezes pior. Lucas 11. Então eu falei, o problema não é a sua casa, o problema é o seu coração. Encha o seu coração de autoridade através da palavra de Deus, e esses demônios fugirão da sua vida. Amém, queridos? Então a primeira coisa é isso, irmão. Não é uma religião, irmão. Não é essa coisa de vem que eu vou te benzer aqui. Irmão, a gente vai viver na igreja todos os dias recebendo reza, vai recebendo passe, e aí a gente volta para casa, continua com aquele mesmo medo. Irmãos, a Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão, mas o pecador foge sem que ninguém o persiga. Não é? Quando a gente começa a desobedecer as escrituras, a gente começa a ficar com medo de tudo. Amém? É isso que vai te dar a vitória, essa paixão pela palavra do Senhor. Segundo lugar, segunda consequência, não é? Na vida do Josafá, por causa desse relacionamento dele, dessa prioridade dele com a palavra de Deus. Livramentos. Isso aqui é muito importante, gente. Segundo Crônicas 18:4, diz assim: disse mais Josafá ao rei de Israel. Olha só, isso aqui já é outro episódio, presta atenção. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. De novo, irmãos, olha a cabeça desse homem. Aqui é outra coisa. Naquele episódio lá, que ele acompanhou o rei de Israel, o rei Jorão, e ele diz, não tem um profeta aqui para que nós possamos consultar a palavra do Senhor através dele? E eles trouxeram Eliseu, é outra situação. Era Israel e Judá que se juntaram para lutar contra os moabitas, não é? Agora essa situação, o rei Acabe de Israel, faz um desafio para o Josafá de Judá, porque são irmãos, é a tribo de Israel, né? E aí o Acabe diz, olha, eu preciso de ajuda, porque a Síria conquistou Gileade, uma grande cidade de Israel, e eu preciso de você pode me ajudar? O Josafá, homem de Deus, disse, tranquilo, eu vou. E pegou o exército dele, então, e eles foram. Só que quando eles se juntaram ali para ir para a guerra, olha só o que o Josafá vai dizer, gente. Irmão, nós estamos em guerra. Cada desafio que nós estamos vivendo na nossa família, nos nossos negócios, na nossa saúde, é uma guerra. E olha só como que tem que ser a cabeça do homem de Deus. Está todo mundo reunido aqui, olha o que o Josafá vai dizer, escuta bem. Disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Ou seja, irmão, o que ele está dizendo? Eu não me movo daqui sem uma palavra de Deus. Amém, queridos? Beleza, eu vou com você. Mas vamos. Aí sabe o que aconteceu? O rei Acabe bancava 400 profetas, sustentava 400 profetas. Ele chamou os funcionários dele, os profetas, e todos profetizaram a favor do rei Acabe. Vai dar tudo certo. Até teve um que colocou 2 chifres na cabeça, 2 chifres de ferro, e saiu correndo dizendo, assim vai ser o rei de Israel contra o seu inimigo. Mas olha só o que o Josafá está ouvindo toda aquela história lá. Mas, irmãos, ele tem intimidade com a palavra de Deus. Ele não sentiu que aquela era uma orientação de Deus. Aí olha só o que ele vai dizer no versículo 6 desse capítulo 18 de 2 Crônicas. Não tem mais nenhum profeta que podemos consultar? Quem está me entendendo? 400 profetas falaram uma só palavra, mas não foi suficiente para o rei Josafá. Ele disse, não tem mais nenhum profeta aqui para a gente. Aí o rei Acabe falou assim, tem um cara, mas eu não gosto dele, o nome dele é Micaías, ele só fala coisas ruins contra mim. Na verdade ele só falava verdade contra o Acabe, esposo da Jezabel.
que tinha abandonado o Senhor há muito tempo, não é? Então, quando chamaram Micaías, já foram dizendo logo para Micaías: olha, os 400 disseram desse jeito, é bom você falar igual eles. Ele falou assim: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, como o Senhor falar, assim eu direi. E quando ele chegou lá, meu irmão, quando ele chegou lá, sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, presta bem atenção, escuta bem, escuta, deixa eu abrir, esse parênteses é importante, nem é um parênteses, faz parte da palavra, escuta bem. Irmãos, eu já falei isso aqui, mas como hoje é retrospectiva, melhores momentos. Escuta bem o que eu vou te falar. Profecia é para confirmar algo que Deus está falando no seu coração através da sua palavra. Amém, queridos? Irmão, aqui não existe isso. Aqui, graças a Deus, aqui não é uma igreja criança, não é? Mas, irmãos, eu conheço muita gente por aí que sai de casa para consultar as profetisas, não é? As mães, ou as irmãs, né? Irmão, aí o cara vai lá e ele vai consultar a irmã fulana de tal, e a irmã fulana de tal dá uma palavra para ele, e ele vai construir a vida dele baseada naquilo que ele ouviu. Irmão, isso para mim é igual horóscopo. Entende? Isso é horóscopo. Lembra do horóscopo? Não existe isso, né? Não existe, né? Irmãos, isso é igual jogar búzios, tarô. Irmãos, a profecia, ela deve vir confirmar algo que Deus está falando no seu coração, pelo seu relacionamento com a sua palavra. Vamos deixar de ser uma igreja criança, né? E vamos buscar a palavra do Senhor. Porque, irmão, pensa bem, o cara tem 400 profetas dizendo: faça assim, vai dar certo, faça assim. E o Josafá diz: cara, eu não estou sentindo paz nesse negócio, não tem mais ninguém. E quando o Micaías vem, o Micaías surpreende todo mundo, porque ele diz assim mesmo: pode ir, vai dar certo. Até o próprio Acabe falou: sério? Fala sério. Ele disse: você só fala coisa contra mim, como é que é esse negócio? Ele disse: não, pode ir, vocês vão vencer. Deus entregou o exército da Síria na mão de vocês. Irmãos, aí ele disse, vírgula. Não era ponto final, era vírgula. Só que esse exército vai voltar como ovelha sem pastor, porque você vai morrer. O Acabe ficou tão indignado com aquela profecia que ele disse: você está preso, rapaz. E mandou prender o Micaías e colocou ele na prisão a pão e água. E disse assim para ele: você vai ver quando eu voltar. Ele disse: se você voltar vivo, o que eu falei não era de Deus. E tem uma lei na Bíblia, não é? Que se um profeta profetizasse algo que não acontecesse, o que acontecia com ele? Morria. Então, o que é que o Micaías estava dizendo? Se você voltar vivo, Deus não falou através de mim, pode me matar. E aí, irmãos, olha só a diferença do Josafá e do Acabe. Alguém que ama a palavra do Senhor e diz: beleza, a gente vai para essa guerra? Vai, mas vamos consultar a palavra. Irmão, leia a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Amém, querido? Medita nela, gaste tempo com ela. E olha a diferença entre esse homem, Josafá, e o Acabe, que mandou prender a palavra. Ele recebeu uma palavra de Deus. Naquele momento, o que era para o Acabe fazer? Se prostrar e dizer: Senhor, me perdoe, eu estou arrependido, eu abandonei a tua palavra, eu abandonei os teus caminhos, não é? Eu estou contra a tua lei. E ele deveria se arrepender, mas o que ele fez? Prendeu a palavra. Deixa essa Bíblia, que essa Bíblia só fala coisas contra mim, não vou mais ler isso aqui. Foi isso que ele fez. E aí eles foram para a guerra. E lá na guerra, irmão, ele estava com medo, olha só. Porque, como eu disse, o justo é intrépido como o leão, mas o pecador foge sem que ninguém lhe persiga. Lá na guerra ele com medo, porque ele abandonou a palavra e prendeu o profeta. Ele falou assim para o Josafá, vamos fazer o seguinte, eu vou de soldado e você vai de rei, tá bom?
Irmão, não sei por que isso aconteceu. Eu quero perguntar para o Josafá lá no céu, quando eu for para lá, né? Eu quero perguntar a Josafá, mas por que você aceitou essa proposta? Porque, irmãos, o Josafá foi como rei, foi vestido de rei, e o Acabe disfarçado de soldado. Olha só, ele foi de soldado. Ninguém vai me pegar. E detalhe importante, o rei da Síria tinha dado um comando para o seu exército: não persigam nenhum soldado. Eu só quero o rei de Israel. Ele não falou o rei de Judá. O que ele estava dizendo? Eu só quero o Acabe. Mas como o Acabe estava disfarçado, como é que eles iam achar o rei no meio daquela multidão? E eles foram. E quando eles viram Josafá, eu estou te falando o seguinte, presta atenção. Eu estou te falando que quando a gente tem um relacionamento com a palavra de Deus, a gente vai receber livramento. Olha o que aconteceu. Eles foram para a batalha, e quando os soldados viram o rei, eles disseram: está ali o rei de Israel. E eles começaram a perseguir o rei de Israel. E na perseguição, o Josafá gritou. Ele gritou: Senhor, socorre-me. Não é? E olha o que acontece aqui. Olha o que vai acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, versículo 30, versículo 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto a ele, aleluia, esse é o rei de Israel, portanto a ele se dirijam para o atacar. Josafá, porém, clamou, e o Senhor o socorreu, aleluia. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu fugir. Livramento, quem está me entendendo? Irmãos, o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Hoje mesmo ele quer pegar você. Hoje mesmo ele quer tocar na sua família. Nós precisamos de livramento. Irmão, tem livramento que a gente pode até contar. Rapaz, aconteceu isso, eu ia passando por ali, mas eu mudei de caminho, aí aconteceu um negócio lá, eu ia morrer. Acho que muitos de nós têm essas histórias. Mas, irmão, tem livramento que a gente nem sabe que a gente recebeu. Quem está me entendendo? Só vamos saber no céu. Quanto mais relacionamento a gente tiver com a palavra de Deus, mais livramento a gente vai ter. Agora preste bem atenção. O Josafá foi livrado da morte. O que aconteceu ali a gente não sabe exatamente, mas o fato é que os caras não conseguiram pegar o Josafá. Acho que ele ficou invisível, não é? Agora veja bem, olha o que vai acontecer com um cara que despreza a palavra de Deus, que está disfarçado, que nem está vestido de rei. Os caras, a Bíblia diz que um dos soldados lançou uma flecha a ermo, ao acaso. Tchum! Irmãos, e a flecha atingiu uma falha na armadura do rei Acabe. Pensa bem, o cara estava disfarçado, mas a flecha do Senhor achou ele. O teu pecado te há de achar, diz o Senhor dos Exércitos. Era uma flecha com aquela pontinha inteligente. Tá ali o Acabe, bem na frestinha da armadura. E ele morreu. Quem está me entendendo? Nós precisamos, irmão, de livramento. Sabe o que? Escuta bem, presta atenção. Não é só livramento de acidente. Às vezes a gente está envolvido em alguma coisa, algum negócio, não é? Você está com um negócio para fazer, está tudo certo, e você está achando que você vai ter muito sucesso naquilo ali, e não sei o que lá. Mas Deus, que está vindo de cima, sabe que aquilo não é bom para você. Aí Ele faz você perceber algum detalhe. Quem está me entendendo? Alguma coisa vai acontecer, talvez uma percepção, não é? Irmão, já teve assim coisas que eram tão claras para mim, eu estava tão alegre, tão feliz, e quando eu cheguei lá, eu não sabia explicar por que eu estava assim tão triste. Pode acontecer isso, pode ser no seu coração, pode ser alguma coisa que você vê, algum detalhe ali que você vê que, peraí, isso aqui não encaixa com isso aqui, não, peraí. Tudo isso, irmãos, é livramento do povo de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, nós precisamos disso. E o que que gera isso em nós?
é quando a gente coloca a palavra como prioridade na nossa vida. Não é uma religião, irmãos. É esse livro da lei. Amém, queridos? Ele é poderoso demais. Muito bem, e último lugar para a gente orar. Então a primeira coisa, o Josafá tinha autoridade espiritual, o inimigo tinha medo dele. Ele era livrado do inimigo, o inimigo não conseguia acertar ele. E último lugar para a gente orar. O que esse relacionamento do Josafá com a palavra gerou? Fé. Uma fé muito forte no coração do Josafá. É a terceira coisa aqui. Eu quero que você me acompanhe aqui, 2 Crônicas 20. Você pode me acompanhar aqui no telão. 2 Crônicas 20. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. É uma palavra do Senhor. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, esse último episódio aqui, essa última guerra do rei Josafá, a gente conhece bem essa história, quando 3 nações se juntaram para vir contra Judá, e a Bíblia diz que eles já estavam muito próximos, e o Josafá foi avisado, que eles já estavam ali muito próximo, e o Josafá, a Bíblia diz que ele se pôs a buscar o Senhor, e ele proclamou um jejum nacional, convocou toda Judá para buscar o Senhor. E é interessante, irmãos, essa oração dele é digna de estudo, a gente não tem esse tempo aqui, mas 2 Crônicas 20, de 5 a 12, é uma das maiores e mais poderosas orações da Bíblia, não é? É uma oração do Josafá. Agora, qual que é o detalhe dessa oração, irmão? Presta atenção. É uma oração baseada totalmente na palavra. Incrível. Como que ele tinha um conhecimento muito forte da palavra. Ele vai dizendo assim: Senhor, a tua palavra diz, não é? Que se o teu povo se arrependesse, se humilhasse, orasse, voltada para Jerusalém, o Senhor teria misericórdia do teu povo, e o Senhor nos ajudaria, nos livraria do nosso inimigo. Ele vai tomando posse da palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que ter essa oração dentro de nós, gente. Sabe essa oração que a gente diz assim, olha, está escrito. É Jesus lutando contra Satanás. Jesus é forte nisso, ele diz, está escrito várias vezes. Satanás vem com uma armadilha para ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele recita Deuteronômio capítulo 8, não é? Então ele vai várias vezes, Satanás faz outra tentação, está escrito. Então a gente tem que ter o está escrito no nosso coração. E o Josafá tinha. Então ele faz essa oração do está escrito. E sabe o que acontece? Escuta bem. Sabe o que acontece? Irmão, sabe por quê? Veja bem. A gente tem uma coisa assim, ó. Eu estou precisando disso aqui. Eu preciso de um milagre. Tem que acontecer esse milagre na minha vida. Eu vou fazer uma campanha de oração. Beleza, pode fazer. Aí você vai orar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes, o que Deus vai fazer é te dar uma palavra, é te dar uma promessa, porque a promessa é a semente da árvore da fé. Amém, queridos? Ele vai plantar dentro de você uma semente, que é a promessa. Essa semente vai crescer, vai virar uma árvore e vai produzir os frutos, que é o milagre. Mas o que a gente quer? A gente quer orar e resolver logo. Tudo bem, eu sei que tem orações que resolvem mesmo logo, não é? É tipo assim, vem um cego que fala com Jesus e Jesus simplesmente resolve a situação. Ele orou, eu quero ser curado, está curado. O outro cego, Jesus, foi um tratamento contra o orgulho dele. Recebeu uma cuspidinha na cara, não é? Não, Jesus estava tratando alguma coisa na vida daquele cego. Espera aí, eu acho que ele fez barulho assim para... Eu não vou reproduzir tudo, mas... Eu acho que ele fez questão de que o cego soubesse que ele ia dar uma cuspidinha. Aí ele cuspiu, misturou um pouquinho e passou na cara do homem, melecou tudo, não é? Vai lá,
vai tomar banho lá no tanque de Siloé. O cara vai e volta. E aí? Não deu certo, vamos de novo, mais uma. Irmão, então, para um é de um jeito, para outro é do outro. Mas em geral, os milagres de Deus são para nos conduzir para os seus caminhos. Em geral. Amém, queridos? Então veja bem, muito forte isso aqui. Aí o Josafá então ora e ele recebe uma promessa. Qual que é a promessa? É a palavra de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque essa guerra não é sua, mas é minha, diz o Senhor. Irmão, com essa promessa, o Josafá se posicionou. Ele não queria nem saber se ele era minoria, mas ele estava tão cheio de fé, aí ele obedeceu. O profeta falou que era para eles se colocarem numa posição em linha, e era para eles colocarem os levitas músicos na frente do exército. Irmão, ele nem questionou, e ele colocou os levitas músicos na frente do exército. Não era para eles fazerem nada, não era para eles lutarem. Irmão, tem que ter muita fé para você ficar nessa situação. Amém, queridos? Como assim, pastor? Não é para fazer nada? Não. Não é muito mais fácil a gente fazer quando a gente está preocupado, a gente querer fazer. Deus não queria que ele fizesse. Naquela situação não era para fazer. Amém, queridos? Também não é uma doutrina. Por isso, gente, que a gente tem que ler a Bíblia assim. A gente tem uma mania e um vício de tudo que a gente lê vira doutrina. Então, olha, para resolver os problemas é o seguinte: não faz nada e começa a cantar. Canta. Pastor, não deu certo, o negócio explodiu, acabou, quebrou tudo. Mas, irmão, você recebeu uma palavra de Deus para ficar cantando só? Não, porque eu vi na Bíblia que o Josafá... Mas, mamãe, essa palavra foi para o Josafá, só funciona para ele. Quem está me entendendo? Por isso que o nosso relacionamento com a palavra é pessoal e intransferível. Isso aqui são só exemplos. Amém, queridos? São só exemplos. Agora vamos lá. O Josafá então posiciona o exército, manda todo mundo para frente, eles começam a cantar, e a Bíblia diz assim, olha só, a Bíblia diz no versículo 22, que quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, o Senhor colocou emboscadas entre os exércitos dos inimigos, e eles se destruíram um ao outro. Olha só, meu Deus do céu. Josafá está cheio de fé, que ele chama o povo e diz assim para o povo: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele acalma, ele está tranquilo. Pensa bem, está vindo 3 nações contra ele, e ele está tranquilo. Crede e estareis seguros. Como é que eu vou crer? Se eu tiver uma palavra. Por que o Josafá cria a esse ponto? Passa os músicos para frente, galera. Vamos só louvar o Senhor. Deixa o pau quebrar. Aleluia. Não é? Por que ele está tranquilo assim? Por que ele convoca todo o povo e diz: pessoal, crê no Senhor, pode ficar tranquilo, pode ficar em segurança. Fiquem tranquilos, crê no Senhor, seu Deus. Estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, depois, quando eles foram, segundo a ordem do Senhor, que eles foram, finalmente, no outro dia, eles encontraram os 3 exércitos, eram só cadáver, né, no chão, todo mundo morto, e os despojos lá. Eles passaram 3 dias colhendo os despojos. Quem está me entendendo? Por quê? Porque ele teve fé, ele confiou. Mas por que ele teve fé? Porque ele tinha uma palavra. Amém, queridos? Então é isso, gente. É isso que a gente precisa. É por isso que Jesus admirou tanto o centurião romano. Porque todo mundo pediu um milagre. Eu quero um milagre, eu quero um milagre, eu quero um sinal. Os fariseus dizem: você é filho de Deus? Então mostra um sinal. Eu não vou mostrar sinal nenhum para vocês. Mas o centurião romano, o que ele pediu? Ele pediu uma palavra. Ele falou: Senhor, basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. Que
fé. Isso que é fé. É a fé autêntica na palavra de Deus. Aleluia. Não é? Muito bem. Então, agora veja bem, irmãos. Poderia terminar aqui essa história. E a gente dizer, puxa vida, Josafá, esse é o cara. Mas, irmãos, no final da vida do Josafá, ele começa a se afastar da palavra que ele tanto amou. Mas isso é bom também. Sabe por quê? Não é? É bom. Sabe por quê? Porque, irmãos, nenhum de nós está imune a isso. Entende? Então não adianta assim, ó. Eu estou comendo, eu comi um churrasco agora, eu estou cheio, vou passar uma semana sem comer. Não existe, amanhã você quer comer de novo. Então não adianta, irmãos, eu passar uma vida inteira lendo a Bíblia. Uma vida inteira tomando decisões baseadas na Bíblia. Uma vida inteira colocando a Bíblia em primeiro lugar na minha vida. Aí no final da minha vida, quando eu já estou com sucesso, eu começo a relaxar. Entende? Então isso que aconteceu com Josafá. Aí no final da vida dele, olha só, primeira decisão errada. Segundo Crônicas 20, 35, fala que depois disso Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. Não é? Um rei muito, olha só, que procedeu iniquamente. Esse Acasias foi muito mal. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Fizeram os navios em Ezion-Geber, porém Eliser, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Agora presta atenção, tranquilo, porque até aqui, esse primeiro momento, o que o Josafá fez foi só uma sociedade comercial, não é? Não, beleza, cara, eu estou aí com esse projeto também, olha, muito legal. Você quer também construir navios? Vamos construir juntos, rapaz. Vamos fazer junto esse negócio. Mas o Senhor já não gostou, não é? Os navios se quebraram no meio do caminho, foi o maior prejuízo. Mas ele poderia, isso aí, escuta bem, irmão. Por isso que eu digo que as correções de Deus, quando as coisas não dão certo na nossa vida, é bom a gente parar e analisar. Porque essa palavra, eu já expliquei para vocês que essa palavra, maldição, não é? As 209 ocorrências dela foram proferidas por Deus e não pelo diabo. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolho a bênção. Ele reconciliará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra maldição, a tradução dela no hebraico é castigo para correção. É como se fosse a varinha no bumbum da criança, do filho. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. Se estás sem correção, é porque você não é filho, você é bastardo, está escrito. Hebreus 12, 8. Então veja bem, quando quebrou aquele navio, o Josafá tinha que parar. Ele disse, caramba, eu me afastei do Senhor, abandonei os caminhos do Senhor, vou voltar para Ele, Senhor me perdoe. Beleza, eu vou ficar com esse prejuízo aí desses navios, mas daqui para frente vai ser diferente. Mas não, ele continuou. E aí, irmãos, ele vai fazer outra aliança. Segundo Crônicas, agora essa aliança é séria, muito séria. Segundo Crônicas 18:1, fala que tinha Josafá, 19:1. Josafá, rei de Judá, tá certo, segundo Crônicas 18:1, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e olha só, e aparentou-se com Acabe. Como assim? Provavelmente ele casou com uma filha de Acabe. Irmãos, isso foi a pedra de tropeço na vida desse homem. Porque olha só o que vai acontecer. Então ele se aparenta com Acabe. Aí ele começa a se envolver com Acabe. Eles ficam amigos mesmo. Eles foram para várias guerras juntos. Numa guerra dessa, que ele está voltando para casa, 19:1 fala assim, olha, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém, depois de mais uma vitória. Irmãos, escuta bem,
Essa é a pior tragédia que pode acontecer. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. O homem sem Deus pode vencer? Pode. Claro que pode. E esse é o problema. Quem dera que não vencesse, não é? Porque ele pararia, né? E ele procuraria Deus. Ele vence. Eu vou te mostrar um monte de homens maus. Por exemplo, um cara maligno que foi o Manassés, não é? Maligno, reinou por 55 anos e um reinado de sucesso. E o cara sacrificou o próprio filho para um deus pagão. Irmão, pior que o diabo dá. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo dá. Eu tenho que te dizer isso. Ah, pastor, eu pensava que era só Deus. Não, o diabo também dá. Dá e te mantém longe de Deus. Não é? E o Josafá, ele está no auge do reinado dele, gente. Ele sai de uma vitória, veja bem, sem Deus. Deus não está nesse negócio. Venceu. Rapaz, Deus tem alguma coisa comigo. Já ouvi isso, esse testemunho. Deus tem alguma coisa comigo mesmo. Porque, meu irmão, tudo dá certo na minha vida. E o cara vivendo uma vida de pecado. Irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são para nos conduzir ao arrependimento. O Sansão continuava pisando na bola. E Deus... O cara carregava o pó. O cara estava com a prostituta, dormindo com a prostituta. Lá vem Sansão, os teus inimigos. Ele sai, arrebenta tudo, carrega o portão da cidade no ombro. A unção de Deus veio sobre um homem. Como é que pode um negócio dele? Mas, irmãos, o problema é o final da história. Porque aí o Josafá, ele volta vitorioso. E aí olha só o que vai acontecer. O vidente Jeú, o profeta Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. Por isso, hoje, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Irmãos, e é assim que termina a história do rei Josafá, não é? Espero que ele tenha se arrependido. Não é? Eu espero só que o escritor parou aqui, mas que ele tenha se arrependido. Mas o fato é que um homem que agradou tanto o Senhor, que amou tanto a palavra do Senhor, ele perdeu essa qualidade. Vamos lá, pessoal. Você começou lendo bem a Bíblia. Você tinha um relacionamento forte, intenso com a Bíblia. Você acordava cedo, mais cedo do que ia trabalhar, e tinha um tempo de qualidade com a sua Bíblia. Você amava a palavra do Senhor e você orava baseado nela, naquilo que Deus falou naquela manhã com você. E o tempo foi passando e você começou a conquistar tantas coisas, se ocupar tanto, que você caiu na sua leitura da palavra de Deus. Cuidado, porque você pode tomar decisões erradas, você pode fazer associações erradas. E aí, irmãos? Qual que é o meu desafio para você nessa noite? Volte para a palavra de Deus. Amém, queridos? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Se nós nos afastarmos da palavra, nós nos afastamos de Jesus. Paga o preço. Irmãos, ler está para a mente, como exercício está para o corpo. Sabia disso? É impressionante. Eu tenho as duas lutas todo dia. Porque veja bem, se você vence e você vai e faz o exercício, fica mais fácil fazer de novo, não é? Irmãos, é impressionante. Eu mesmo, quando eu estou muito preocupado, quando eu estou muito ocupado com as coisas e eu diminuo o meu ritmo de leitura, não é? Eu percebo que no outro dia parece que é mais difícil. Entende? Então eu quero te mostrar, gente, que isso aqui é tudo para a gente. Isso aqui é a nossa fonte de vida. Isso aqui é o que alimenta o nosso espírito. É isso aqui. É a palavra de Deus. Então faça uma decisão hoje, que você vai recomeçar. Por isso que é bom a gente ter
um número estabelecido para a gente atingir aquele alvo, e sempre a gente colocar um alvo maior, igual na academia mesmo, né? E a gente colocar sempre, não, o cara está lendo a Bíblia por 20 anos, lendo só um capítulo da Bíblia. Meu irmão, está na hora de você ler 10, está na hora para alguns de ler 20, está na hora de você mergulhar mais em princípios da palavra, está na hora de ler mais, de se aprofundar mais nas Escrituras. Amém? Riquezas e glória, graça diante dos homens, um reino confirmado pelo Senhor por 25 anos, e o Senhor era com Josafá. Puxa vida, ele perdeu tudo isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.